Bom, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco sobre disjuntores, tá? Os disjuntores, eles são dispositivos de proteção, tá? Disjuntor termomagnético. Ele atua por sobrecarga e por curto-circuito. Mas só que tem muita gente que está confundindo. Acha que o disjuntor ele protege o equipamento. E é um mito. Isso não acontece, tá? O disjuntor ele protege especificamente os cabos do circuito. Quando o cabo está atingindo a corrente elétrica que o disjuntor foi projetado, o disjuntor vai disparar. Cada cabo ele suporta uma corrente elétrica, ele suporta conduzir uma corrente elétrica de forma natural, sem sofrer danos. Mas o disjuntor ele tem que ser projetado especificamente para proteger esse cabo. Vamos supor, o disjuntor está disparando toda hora. Você não pode chegar lá e simplesmente aumentar a capacidade do disjuntor sem substituir o cabo. Precisa ser feita uma análise, ver se o cabo realmente vai suportar, né, a corrente elétrica que está circulando nele e para poder manter seguro, né? Aí você pode sim aumentar a capacidade do disjuntor, mas isso tem que ser feita uma análise técnica para a gente poder fazer essa substituição de forma correta, tá? Então, muita gente diz que o disjuntor ele protege o equipamento, mas ele não protege, tá? Isso não adianta, que não protege. O dispositivo que protege os equipamentos é o DPS, tá? Ele é outro componente que eu venho falar depois para vocês, mas ele protege contra surtos elétricos, ou seja, ele não deixa que passe para os equipamentos, tá bom? O disjuntor ele protege os cabos do circuito, ok? Os disjuntores eles têm curva de disparo. O que é a curva de disparo? É quando eles conseguem suportar a mais por um curto período de tempo, né, do que a corrente nominal. Vamos supor, curva B, ele consegue suportar de 3 a 5 vezes a capacidade nominal dele, né? Então ele é indicado para circuitos resistivos, chuveiro elétrico, torneira elétrica, enfim. O curva C, ele já tem uma curva de disparo maior, que é de 5 a 10 vezes a corrente nominal na hora do pico, tá? Então ele suporta de 5 a 10 vezes a corrente nominal que vem aqui na carcaça dele, né? E é indicado para circuitos mistos, circuitos resistivos e indutivos de baixa potência, tá? E o curva D é indicado para motores elétricos, né, que tem um pico de corrente muito alto, tá? Então a curva de disparo dele já é maior também, de 10 a 20 vezes a corrente nominal ele suporta, tá? Por um curto período de tempo. A gente chama de corrente de pico, né? Então, para cada situação é um disjuntor específico. Curva B, curva C e curva D. Eu estou trazendo essas informações aqui para vocês porque várias vezes a gente já vivenciou isso, né? Inclusive eu vou contar rápido aqui para vocês uma situação dessa, né? A gente estava fazendo a instalação de um circuito exclusivo para um ar-condicionado, né, de 9.000 BTUs, e o rapaz que estava fazendo a instalação, né, a parte de refrigeração, ele viu lá que a gente fez o circuito, né, e questionou, perguntando para mim assim: amigo, esse disjuntor não está muito alto para essa máquina? Essas foram as palavras dele, né? E eu fui lá com toda a calma, tranquilo, eu expliquei para ele, falei: não, amigo, é porque esse cabo que foi dimensionado, ele vai atender tranquilamente a corrente elétrica da máquina, tá? E o disjuntor está protegendo o circuito, então pode ficar tranquilo, tá tudo ok. Ele disse: mas se der algum problema na máquina, o disjuntor, será que não vai? Aí eu falei: não, mas o disjuntor ele não é para proteger a máquina. Então foi a partir daí, né, e vários outros relatos, que eu resolvi trazer para vocês aqui essas informações, tá bom? Valeu!